Olá pessoal, hoje eu vou falar rapidamente sobre limite de uma função e suas propriedades, né? Então, ao entrar nesse assunto, falando sobre limite, o limite ele é escrito dessa forma, ó, dessa forma aqui. E como é que a gente faz a leitura disso, né? A gente diz o seguinte: o limite de uma função f de x, sendo que quando x tende a A, né, A pode ser qualquer valor referente na função f de x, vai ser igual a L, tudo bem? Então, pegando essa base, vamos fazer o seguinte, vamos entrar nas suas propriedades. Então, as propriedades dos limites, a primeira vai ser o seguinte: quando o limite de uma constante, o que seria constante? Uma constante é aquilo que não teria uma função f de, não teria um x dentro dessa função, né? Então, c poderia ser um número, por exemplo. Então, quando x tende a A, de um limite de uma constante é o próprio valor dela. Como assim? Vamos fazer o primeiro exemplo. Então, no primeiro exemplo, você tem aqui, ó, limite de 5, sendo que x tende a 2. Como não tem x aqui dentro, somente o 5, logo, o resultado desse limite também vai ser 5, tá bom? O segundo exemplo, limite de 10 quando x tende a 8. Novamente, não tem nenhuma presença de x aqui para eu poder substituir, então o resultado também vai ser 10. E o terceiro exemplo, quando o limite de menos 3, quando x tende a 0, também menos 3. Tá? Então, é simplesmente repetir o valor da constante. Segunda propriedade, vamos lá. Na segunda propriedade, você tem o seguinte, ó, um limite de f de x mais g de x, né? O que seria esses dois aqui? Ao invés de eu ter somente uma única função, agora eu vou ter duas, tá? Então, quando eu pego o x tendendo a A, substituo no f de x, eu vou ter um valor que aí eu chamei de L1. E se eu substituir no g, vai ser um valor L2. Como aqui eu estou somando os limites, aqui também eu vou somar os resultados. Então, vamos ver o primeiro exemplo. Aqui, ó. No primeiro exemplo, você tem limite de x mais 2, sendo que x tende a 2. O que você vai fazer aqui? O x aqui é como se fosse um f de x, tá vendo? E esse 2 aqui representa o g de x. Então, a gente vai pegar o 2, vai substituir no x, e como esse aqui, o g de x, está ausente de alguma coisa de x, aqui que a gente vai fazer? Vai fazer igual o primeiro caso, vai simplesmente repetir o valor dele, ó, 2. Né? E somando isso tudo, vai dar 4. Tá? Ah, mas aqui é soma. Poderia ser uma subtração? Poderia. Então, aqui também serve para subtração. E se for subtração, tá aí. O que a gente vai fazer? Mesma coisa, o mesmo raciocínio. Ó. X tendendo a 1, vai substituir aqui, ó, 1. O outro não tem como substituir nada, só repete. Então, o resultado desse limite deu 0. Terceira propriedade. Vamos lá. Na terceira, a gente tem agora um produto, f de x, que multiplica g de x. Quando isso acontece, novamente, f de x, quando x tende a A, vai me dar um valor L1. G de x, quando x tende a A, vai me dar um valor L2. Se é um produto, nesses limites, então o resultado final você também fará um produto. Então, o primeiro exemplo está aqui. Limite de 2x quando x tende a 4. O que você vai fazer? Ó, o 2 não tem como substituir, mas o x você tem.
né? Então, 2 que multiplica 4, esse resultado vai dar 8. Ah, mas e se não for um produto? E se for uma divisão? Também pode. É o mesmo raciocínio. Então, na divisão, quando limite de 1 sobre x tende a 1, quanto que vai dar esse resultado? Vamos lá. O 1 você não vai substituir, você só vai repetir. E o x você foi lá, substituiu. Então, o resultado disso vai dar 1. Quarto exemplo, quarta propriedade. Na quarta propriedade vai ser o seguinte. Quando você tem uma função elevada a um expoente, quando x tende a A, ao substituir, você vai ter o valor L, porém esse L também vai estar elevado ao expoente. Então, primeiro exemplo, você tem limite de x ao quadrado, sendo que x tende a 2. O que a gente vai fazer? Substitui o 2 no x, 2 ao quadrado vai dar 4. Tá? E o segundo exemplo, limite de 3x ao quadrado, quando x tende a 5. Vai pegar o 5, substitui no x. Então, 5 ao quadrado, 25. 3 vezes 25 vai dar 75. Tá vendo? E a outra propriedade vai ser um logaritmo, quando o seu limite tem um logaritmo. Quando isso acontece, você vai fazer o seguinte. Você vai repetir o valor do f de x, quando x tende a A, que seria L, só que aí você vai colocar o logaritmo ali também. Então, esse exemplo aqui tá assim, ó, limite de logaritmo de x, sendo que x tende a 2. O que você vai fazer? Vai simplesmente pegar o valor do x, vai substituir lá. Então, você vai ter um logaritmo de 2. Então, partindo desse princípio, de todas essas propriedades aqui, vamos fazer o seguinte, vamos agora exercitar, começar a misturar essas propriedades. Então, partindo para o primeiro exemplo, utilizando as propriedades dos limites, determine. Na letra A, você tem esse limite aqui, ó, 2x mais 1, que multiplica 4x mais 3, quando x tende a 2. Como é que a gente vai resolver isso? A gente vai pegar o 2, vai substituir no x. Né? Então, ó, 2 vezes 2 mais 1, que multiplica 4 vezes 2 mais 3. Então, aqui vai dar 4 mais 1, que multiplica 8 mais 3. 5, que multiplica 11. Então, o resultado final vai dar 55. Ok? Segundo exercício, letra B. Quando o limite de x, limite de 5x menos 4 ao cubo, quando x tende a 2, vamos ver quanto vai dar isso aqui. Ó, 2 vai substituir no x. 5 vezes 2 menos 4 ao cubo. 10 menos 4 ao cubo. Isso aqui vai dar 6 ao cubo, que é a mesma coisa que 216. Na letra C, agora você tem o seguinte. Um limite de 3x mais 1 dividido por 2x menos 5, quando x tende a 3. Então,
Mesmo raciocínio, pega o 3 e substitui no x. 3 vezes 3 mais 1, e você vai dividir por 2 vezes 3 menos 5. Então, isso aqui vai dar 9 mais 1, dividido por 6 menos 5, 10 sobre 1, que é igual a 10. Tá? Letra D. Quando o limite a raiz de x ao quadrado mais 8 dividido por x mais 3, quando x tende a 1, vamos ver quanto vai dar isso aí. Isso aqui vai ser 1 ao quadrado mais 8 dividido por 1 mais 3. Então, isso aqui vai dar 1 mais 8, 9. 1 mais 3, 4. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz de 9 sobre a raiz de 4. Raiz de 9, 3. Raiz de 4, 2. Então, tá lá, 3 meios. E, por último, a letra E. Limite de x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3, quando x tende a 3. Então, vamos lá. 3 ao quadrado menos 9 dividido por 3 menos 3. Vai dar 9 menos 9 sobre 3 menos 3. Opa! 9 menos 9, 0. 3 menos 3, 0. O que aconteceu aqui? Isso aqui é uma indeterminação. Por que isso é uma indeterminação? Porque esse valor não pode existir, tá? Tem que ser diferente de 0 o denominador para poder existir. Então, como isso aqui é uma indeterminação, não posso resolver diretamente esse limite. Terei que utilizar outros artifícios para tentar resolver. Como é que eu vou tentar resolver com esses outros artifícios? Isso eu vou falar na próxima aula. Tá? Então, obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.